Fala, fala moçada! Tamo aí pro terceiro episódio do Talk Moçada, um bate-papo fitness, né? O seu podcast fitness. E nesse terceiro episódio estamos aqui com o professor e treinador Carlos Garon, que é o atual treinador da nossa musa Franciele Matos, atual top 2, infelizmente, né? Lógico, não desmerecendo a Isa, mas a gente lamentou muito porque realmente foi um trabalho muito bem feito. A gente viu ali que a Fran estava apresentando um volume, uma definição realmente surpreendentes, né? E, no entanto, ficou com o segundo lugar. Então, estamos recebendo aqui o Carlos Garon e vamos falar um pouquinho sobre treinamento feminino. Então, você que é mulher, que tem pretensões competitivas e também você que não tem pretensões competitivas, mas que você quer meter uma bela de uma raba ou uma coxa volumosa, né? Quer ter um shape realmente diferente, você tem que acompanhar esse bate-papo aí até o final. Então, seja bem-vindo, Garon, aqui no Talk Moçada. Fala pessoal, então obrigado pelo convite, é um prazer te conhecer pessoalmente, a gente sempre troca uma ideia ali nas redes sociais, ali um pouquinho de conversa no direct, mas somos professores da mesma pós-graduação inclusive, né? Sim. E é um prazer estar aqui conversar um pouquinho sobre esse assunto que eu gosto muito, trabalho inclusive tanto na área de personal, com atletas. Eu sou bem conhecido devido às atletas, como você bem disse, a Franciele Matos, mas existem outras que eu trabalho também na Liga Profissional, de várias categorias. E vai ser um prazer estar aqui com vocês compartilhando um pouquinho dessa experiência que eu tenho, né, que você tem também, a gente vai debatendo um pouquinho mais o assunto. Show de bola, show de bola. E, Garon, queria saber, lógico, o que a mulherada e o que a galera quer saber quando a gente fala de treinamento de mulheres é a preferência nacional, meu amigo. Não tem jeito, sacou? Então a galera quer saber o que a mulherada que tá assistindo, tá ouvindo o podcast, pode fazer para meter uma raba grande, né, empinada, dura, porque não adianta só ter bundão, tá? Não adianta só ter bundão e também não adianta ser bunda mole, tá? Você tem que ter bundão, você tem que ser bundão e não pode ser bunda mole. Perfeito. Eu falo que é o seguinte, né? É uma pergunta complexa para uma resposta simples, né? É mais ou menos por aí. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, a maioria das mulheres hoje, o que eu vejo que tem dificuldade de desenvolver, na verdade, os glúteos, eu vou falar da nossa área, que é o treinamento. A gente sabe que o resultado ele é multifatorial, mas vamos falar da nossa área aqui, que é o treinamento. A maioria das mulheres, hoje, o que eu vejo tem uma certa dificuldade em conseguir acionar o glúteo de forma eficiente. Por quê? Veja bem, nos exercícios que a galera coloca como os principais, os básicos, os multiarticulares, o nome já diz, multiarticulares. Então não é só o glúteo que é o responsável por executar aquele movimento. Então existem vários músculos que vão participar daquele movimento, como por exemplo o agachamento. Membros inferiores você tem glúteo, quadríceps, adutores, panturrilha, enfim, tem um pouquinho de posterior, bem pouquinho, mas tem. Enfim, você tem vários músculos que são envolvidos nessa ação, não somente o glúteo, tá? Então as mulheres, elas podem ficar muito fortes nesses exercícios a custas de outros músculos que não glúteo. Perfeito. Esse é o primeiro ponto. Então quando o pessoal fala assim pra mim, Garon, os multiarticulares constrói os glúteos, com certeza, para quem consegue ativar os glúteos de forma eficiente. E esse é o primeiro ponto. Atleta consegue isso muito bem. Atletas que têm um nível de treinamento mais alto, Franciele Matos. Franciele Matos faz 2 sériezinhas, o glúteo dela dobra de tamanho, em qualquer exercício. Multiarticular, isolada, ela tem uma capacidade, o diferencial dela é isso. O pouco para ela já dá muito resultado. Diferente da maioria que precisa de muito para ter um resultado. Por isso que eu acredito que ela é diferenciada nessa parte. Mas a maioria das mulheres não tem isso, entende? Então, para mim, elas têm que construir um caminho. E esse caminho, ele tem esses 5 fatores que eu considero muito importantes, que é a conexão muscular, a ativação muscular, o controle daquilo que ela está fazendo, o controle motor, a amplitude de movimento, que é muito importante, seja parcial ou completa, mas tem um que, na minha opinião, é um dos principais, que é o peso. Elas subestimam demais o peso que elas levantam. Eu vou falar para você, submáximo. Porque, não sei, tem a impressão que elas... Eu tô falando das mulheres comuns, tá? Não as atletas, mas as mulheres comuns, elas treinam, vamos falar assim, aquela linguagem popular, o treino fofo.
né? Porque a gente sabe o quanto que é difícil mudar um músculo, corpo feminino. Sim. E eu vou contar uma história rapidinho. Ó. Uma vez eu trabalhava em sala de musculação ainda. Daí veio uma aluna, muito engraçada. Eu conto essa história todo curso que eu vou, porque é muito engraçado. Ela chegou assim pra mim com uma ficha de uma academia, eu era professor de uma academia, ela veio de outra e trouxe uma ficha de treino. Daí ela chegou e falou: "Ô, professor, tô começando hoje aqui, esse aqui é meu treino, faz um mês e meio que eu tô fazendo, o senhor trocaria o treino pra mim?" Aí eu falei: "Mas por que você quer trocar o treino? Faz um mês e meio só." Daí ela falou assim: "Não, porque é um treino ruim, não tô tendo resultado." E eu olhei pro físico dela, puta, era um físico bom, cara. Ela, apesar de ela ter uma estatura baixa, ela tinha uma coxa grossa, um glúteo desenvolvido. Então ela tinha um físico de você olhar e falar: "Pô, essa menina treina. Essa mulher, ela treina." Beleza. Aí eu fui pegar o treino, tudo 4 de 10. Tudo. O treino inteiro 4 de 10. Tudo bem, 4 de 10 dá resultado. Mas, beleza. Eu falei pra ela assim: "Bom, eu não te conheço." Eu falei: "Eu posso acompanhar você com esse treino aqui?" O treino de hoje era quadríceps, ênfase em quadríceps, né? Glúteo e quadríceps. Daí ela falou: "Pode." Daí eu falei: "Tá bom, vamos lá então." Primeiro exercício, agachamento livre. Aí coloquei a barra lá pra ela, montei e tal. Aí eu falei: "Qual peso você começa?" Ela começa com 7 cada lado. Eu falei: "Tá bom." Colocou 7. Eu era professor de sala, deixei ela aquecendo lá, né? Fazendo exercício, dei uma olhadinha, um movimento muito bom, desce até embaixo e tal, beleza. Baixinho é mais fácil, né? Aí eu peguei e falei: "Ó, vou dar uma volta aqui na academia, eu já volto pra te ajudar." Aí saí, vi que ela fez a segunda série. Aí voltei e falei assim: "Bom, vamos começar. Quantos quilos?" Dela: "Não, já comecei." Daí eu falei: "Você começou o quê?" "Comecei o treino." Daí eu falei: "Não, você não começou o treino." "Não, sim, fiz 2 séries." Daí eu falei: "Não, você não fez 2 séries, você aqueceu 2 séries." Ela falou: "Não, é isso aí, agora faltam 2 séries pra eu terminar." Aí eu olhei pra ela, 7 quilos cada lado na barra. Aí eu olhei pra ela e falei assim: "Olha, eu posso fazer uma experiência com você? Você topa? Você já falhou alguma vez na vida?" Não, pessoal, aqui, na academia eu tô falando. "Já falhou? Já treinou até?" Daí ela falou: "Não." Eu falei: "Você topa fazer essa experiência comigo?" Daí ela falou: "Topa." Eu falei: "Então tá bom." Peguei a trava de segurança, ergui na altura do quadril e falei assim, ela tem uma boa amplitude. Eu falei assim: "Você só vai sair daí de joelho. Você não vai sair de pé, você vai ficar sentada no chão ou vai cair de joelho, mas eu quero eu quero ver você chegar no seu limite." Daí ela falou assim: "Então tá bom, agora vamos lá." Eu falei: "Então tá." E começamos. Só que eu falei: "Eu não quero pausa em cima, toda hora ficar parando pra respirar. O movimento tem que ser dinâmico e contínuo." Ela falou assim: "Tá bom, então, vamos." Daí começamos. Pá, 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 pá. Daí deu uma hora que uma perna começou a tremer, ela agora não vai mais. Eu falei: "Não, vai sim, continua." Daí ela: "Não, não vai." Eu falei: "Vai." Daí ela queria parar pra bloquear o joelho, eu dava aqueles, né, pra dar aquela desbloqueada, ela continuava fazendo. E ela foi fazendo, foi fazendo, foi fazendo. Eu não vou lembrar o número exato, tá? Mas vamos dizer que foi próximo de 50. Vou arredondar, 50 repetições. Daí ela falhou. Ela falhou, caiu no chão e aquela sensação de morte, né? A pessoa parece estar infartando, fica branca, náusea, deita no chão e fica passando mal. Aí eu falei assim pra ela: "Ó, fica um pouquinho no chão, coloca o pezinho pra cima, você já vai melhorar, tá?" Aí passei, dei uma volta na academia de novo, voltei pra ela e falei assim: "Vamos sentar?" Aí coloquei ela sentadinha. Eu falei: "Fulana, você contou quantas você fez?" Ela falou assim: "Depois da 30ª eu perdi as contas." Daí eu falei: "Pois é, você fez, vamos supor, 50 repetições. Quantas que era pra você fazer?" "Quantas eram pra você fazer?" 10. 10 repetições. Eu falei: "Tá vendo? O problema não tá no exercício. O problema tá na intensidade que você tá colocando." Perfeito. Isso eu tô falando no agachamento. Então, assim, glúteo, mesma coisa. A pessoa: "Ah, vou fazer um isolado para glúteo." Aí você vai ver o peso que ela coloca, é um pezinho muito ínfimo, muito baixo para gerar aquela intensidade de estímulo que a gente espera de resposta. Claro que passando por todos esses processos, da conexão, da ativação, do controle, da amplitude e, por último, o peso. Então, eu acredito que um dos principais fatores sejam que realmente elas não treinam com a intensidade correta e não tem todo esse caminho para chegar a treinar uma Então intensidade fala pra correta. galera qual que é as variáveis que você falou. O que eu gosto bastante, pessoal, é o seguinte: tem que ensinar a mulher primeiro a conectar o músculo, que é pra Então, usar ele conexão entre mente e músculo. Isso, perfeito. Primeira coisa. Segunda, da ativação muscular. Ativação do grupamento que está sendo selecionado, está sendo trabalhado. Perfeito. Depois disso, é o controle motor, né? Ter o controle de movimento. Perfeito. Gosto bastante. Depois disso, esqueci de tensão, que daí é onde a gente coloca exercícios no qual a gente consiga gerar uma tensão maior em relação a outros exercícios. Perfeito. Então, conexão, ativação, tensão, amplitude de movimento, seja total ou parcial, de forma intencional, né? E por último, o peso. Perfeito, perfeito. E isso acontece muito mesmo, viu, gente? Que o Garão falou, porque tem pessoas que são quadríceps dominante. Então, quando essas pessoas quadríceps dominante entram para fazer os exercícios, principalmente os exercícios multiarticulares, né, os mais complexos aí, não consegue ativar o glúteo.
né? Então vai ficar aquele glúteo mole, adormecido, né? Então eu também gosto de fazer isso, há algumas séries preparatórias Perfeito. com o intuito realmente de sinalizar para o músculo. Então eu sempre eu uso um bordão, né? Que é o cérebro falando para o músculo na série preparatória. Prepara que eu vou lhe usar. É isso aí. É exatamente isso. E dentro desse contexto, Garon, queria perguntar o seguinte: o que você acha de iniciar os treinos com exercícios isolados? Por que eu faço essa pergunta? Porque a gente vê no treinamento muitos professores, muitos treinadores e muitos atletas começando seus treinos com exercícios complexos, né? E aí, quando eu penso nos mecanismos de seletividade de recrutamento de unidades motoras, lógico, a gente tem um mecanismo que é a complexidade da ação muscular. Ações musculares mais complexas, obviamente, selecionam mais unidades motoras. Contudo, a gente também tem um outro mecanismo de seletividade, que é o mecanismo de seletividade autônoma, né? Que é justamente a conexão mente e músculo. E quando a gente pensa em exercícios isolados, a gente consegue aumentar esse mecanismo de seleção. Ou seja, a gente consegue direcionar mais a força em exercícios isolados, uma vez que nos exercícios mais complexos eu vou ter que dissipar essa força em vários grupamentos musculares. Então fala um pouquinho como que você utiliza, né? O que você acha de começar os exercícios, a série de glúteo, por exercícios monoarticulares. Eu acho sensacional. E na verdade eu uso muito essa estratégia, tá? Bastante, inclusive com a Franciele Matos. Tá, o pessoal, é que às vezes a gente não posta o treino completo, só posta os principais. Mas, por exemplo, com a Fran, no treino de glúteo, a gente sempre começa com abdução de quadril, cadeira abdutora. Olha aí, moçada, vocês ficam achando. Eu falo nas minhas aulas, eu falo o seguinte, gente, todo mundo fala sobre começar com exercícios complexos, a gente olha para o outro lado. É. A gente olha para o outro lado. Tá todo mundo andando para cá, nós vamos andar ao contrário. Sabe? Exato. Por quê? É fazer o que ninguém tá fazendo. Então a gente começa com os isolados, exatamente para aumentar essa conexão, sabe? Sapeca agora, Não, Garãozão. perfeito. Então, assim, a Fran, a gente sempre começa, por exemplo, com cadeira abdutora. Treino de glúteo isolado primeiro, para depois ir para os multiarticulares, justamente por essa explicação que você acabou de dar pra gente. Mas tem uns trabalhos bem legais que dá pra gente discutir. Tem 2 trabalhos do mesmo grupo de pesquisador, que é o Christopher Powers. O N é baixo dos trabalhos, mas eu achei interessante, porque eles pegaram as mulheres e testaram o seguinte, a questão da excitabilidade córtico-motora. Nas mulheres se influenciava na velocidade de resposta do torque extensor de quadril. Então, veja bem, ele pegou um grupo de mulheres, eu não vou lembrar exatamente quantas, mas não foi muito alto não, tá? Mulheres e homens nesse trabalho. No primeiro trabalho foram mulheres e homens. E eles mediram, através de uma estimulação elétrica transcraniana, a entrada e saída do sinal, tá? E usaram a ponte de glúteos como exercício de avaliação de forma isométrica. E eles quiseram avaliar a velocidade da excitabilidade córtico-motora, se tinha diferença entre homens e mulheres. E se tiver diferença, será que essa excitabilidade córtico-motora, a velocidade maior ou menor, influencia na força extensora de quadril entre homens e mulheres? E eles avaliaram isso e viram que sim, que influencia. O homem ele tem uma velocidade de resposta de excitabilidade córtico-motora maior que o da mulher, e quando você vai pro gráfico de torque extensor de quadril, influencia na força. Tanto que os homens têm mais força de torque extensor de quadril do que mulheres. Então esse é o primeiro ponto, tá? Aí, achado isso nesse trabalho, posteriormente eles fizeram um outro trabalho. Tá, nós achamos que as mulheres têm um nível de excitabilidade córtico-motora menor que os homens, consequentemente o torque extensor de quadril também menor do que os homens. Tá, como que eu posso melhorar essa resposta? Adivinha? Isolado. O que eles fizeram? Eles colocaram as mulheres, no outro estudo daí, colocaram as mulheres para realizar, não sei se você conhece aquele, tem vários nomes, né? Fire Hydrant, aquele que fica de 4 apoios, que você faz uma extensão de quadril com mini band, só que você faz meio que jogando para extensão, abdução com rotação lateral e segura de forma isométrica. É um exercício de ativação, só que eles usaram a banda elástica como referência de forma isométrica. Então, o exercício avaliativo foi a ponte de glúteos, mas a intervenção foi nesse exercício que eles chamam de 3 apoios triplanar ou fire hydrant, enfim. Nomenclatura tem alguma divergência ali na literatura, o nome, né? E aí colocaram elas para fazer durante 6 dias. E foram reavaliar para saber se melhorou a questão... Na ponte. Se melhorou na ponte esse recrutamento, né? Esse recrutamento do glúteo, que até então, em algumas mulheres, não se apresentavam efetivos. E sim, 6 dias utilizando exercício isolado,
tá? De extensão de quadril associado, né? Abdução e rotação lateral de forma isométrica, foi o suficiente para gerar... Isométrico. Foi o suficiente para melhorar essa capacidade neurológica, vamos dizer assim, de recrutamento do glúteo. Nesse exercício, o que eles concluem lá que talvez possa ajudar nos exercícios subsequentes multiarticulares a recrutar mais o glúteo. Então isso eu achei muito interessante. E eu vejo que na nossa prática, as mulheres, assim, grande parte delas, elas têm essa dificuldade. Então a gente usar um isolado por início, seja de forma isométrica ou dinâmica, é uma estratégia extremamente útil. Tá? E eu, na maioria dos casos, quase, não vou falar 100%, mas na maioria das minhas alunas e atletas, eu utilizo isolado por primeiro. Perfeito. E é interessante, cara, você ter falado da ação isométrica, porque a galera esquece da ação isométrica nos treinamentos, e principalmente que a ação isométrica é a ação muscular com a segunda maior taxa de produção de força. Ou seja, eu consigo desempenhar mais força numa ação isométrica do que numa ação concêntrica. Então, faz muito sentido eu utilizar esses exercícios preparatórios, às vezes isolados aí, com ações isométricas, justamente para acionar ali o grupamento muscular que eu quero que seja trabalhado. Perfeito. Né? E eu vou falar para você que a maioria das mulheres irão se beneficiar dessa estratégia do que começar com os multiarticulares por primeiro. E eu, na verdade, quando eu faço esse tipo de trabalho em séries preparatórias, eu nem contabilizo no volume. Perfeito. Não contabilizo. Eu só contabilizo realmente quando a intensidade já está alta e ela já está treinando da forma que eu gostaria. Mas eu faço. É que nem eu falei, da Fran eu não posto, mas eu faço ali com ela abdutora, faço, às vezes a gente faz superset de abdutora com adutora, até para a questão do fortalecimento entre pares antagônicos. O pessoal crucifica muito a cadeira adutora, fala que, enfim, pode atrapalhar o desenvolvimento de glúteo. Cara, não é bem por aí, sabe? Em alguns casos eu acho até interessante a gente trabalhar isso. Se a gente for parar para pensar, eu gosto muito de trabalhar esses exercícios agonista e antagonista justamente por causa dessa inibição, né, do grupamento antagonista. Isso. Né, a co-contração do antagonista. Então a gente faz primeiro o trabalho, nesse caso aí, eu acredito que seja isso, o adutor, eu fadigo o meu complexo adutor para que quando eu faça o abdutor, ele se oponha menos ao movimento. E isso vai fazer com que eu aumente o treino do grupamento agonista, no caso o glúteo. Né? Perfeita a estratégia. Tá? Eu gosto bastante. Em relação à abdução, você falou que gosta de começar com a abdução, aí eu te pergunto, por quê, meu amigo? Por quê? A cadeira, o banco abdutor, moçada, o glúteo, principalmente a porção mais cranial, a porção superior do glúteo máximo, é a porção mais abdutora. Então a minha pergunta pro Garão é, por que começar o treinamento de glúteo justamente pela porção superior do glúteo máximo? Então vamos lá, moçada, olha só que legal. Quando a gente fala de abdução de quadril, nós temos um conjunto de músculos que geram esse movimento. Então nós temos glúteo médio, glúteo mínimo, glúteo máximo, fibras superiores, tensor da face lata, e nós também temos aqueles músculos bem pequenininhos que ficam lá dentro do quadril, do complexo posterolateral do quadril, que são o OO, GG, PQ. Para quem não lembra, obturador interno, obturador externo, gêmeo superior, gêmeo inferior, o piriforme e o quadrado femoral. Pois bem, todos esses músculos se contraem para realizar a abdução de quadril. Contudo, a partir do momento que você começa a flexionar o quadril, nós temos o que o Capandi chama de entrada suscetiva de abdutores. Alguns vão trabalhar mais e outros menos. Então, quando eu falo da abdutora, eu não estou me referindo somente a de 90 graus. Às vezes eu utilizo a de 45, perfeito. mais na posição normal, em pé, com o quadril a 0 graus. Então, depende muito da estratégia que eu vou utilizar. Eu, particularmente, eu gosto muito de utilizar as abduções previamente, por exemplo, um agachamento, porque, querendo ou não, o glúteo médio, por exemplo, é o principal estabilizador da pelve no plano frontal. Então, se eu estimulo ele, não até a falha, e que fique bem claro isso, não até a falha, tudo bem? Longe da falha, com o intuito de melhorar ou aumentar a eficiência do estímulo para chegar no músculo-alvo. O objetivo não é falhar no começo. Mesmo em exercício isolado, tá? Feito isso, estimulando, por exemplo, o glúteo médio, quando eu vou, por exemplo, para um agachamento livre, onde eu tenho a necessidade de estabilizar a pelve ali, junto às demais musculaturas envolvidas, a mulher ela consegue centralizar melhor o movimento. Show. Às vezes, quando a gente faz uma avaliação de uma aluna, e ela faz eu avalio bastante o movimento. Então, ela agacha, ela tem um shift, por exemplo, um deslocamento. Pode ser por vários motivos, mas às vezes é um desequilíbrio entre adutores, abdutores, rotadores mediais e laterais do quadril. Não tem problema. Ou às vezes até falta de consciência corporal
quando é iniciante. Mas quando ela é treinada, então meu intuito eu estimulo os abdutores de quadril, que são os principais estabilizadores da pelve, e vou para um exercício livre subsequente, onde eu consigo centralizar, por exemplo, num agachamento livre. Com carga alta ou com carga baixa. Com carga alta, eu acho até mais fácil, porque querendo ou não, quanto maior a intensidade, você não tem muito pra onde ir. Eu também penso isso, Você eu não também tem muito vejo pra onde ir. isso. Você vai ter que vencer aquela resistência de alguma forma. É. Né? Mas quando você começa com uma carga mais moderada, você vê que tem alguns movimentos compensatórios que ocorrem. Então o intuito é justamente minimizar isso, com relação a quadril, né? Tô falando. Perfeito. Sem contar as outras articulações. E então, por esse motivo, em algumas mulheres eu gosto de utilizar as abduções de quadril. Aí se vai ser 90, 45, 0 graus, Vai outra depender. história. É outra Vai história. depender. Vai depender. Perfeito. Eu particularmente, eu gosto de começar com exercícios preparatórios de extensão do que Da abdução. do que da abdução, saca? E queria te perguntar também, saber o que você pensa sobre exercícios para glúteo, com pico de contração com o músculo contraído e exercícios onde o pico, né, onde o músculo tem maior sobrecarga, maior torque com o músculo alongado. Então, essa é uma pergunta bem legal, porque até onde eu sei, nós só temos evidências ali mais com relação ao comprimento longo do que ao comprimento curto. E essa questão da seletividade da hipertrofia, ela é um pouco complicada quando a gente fala de glúteo, né? Então não dá pra gente tomar uma decisão precipitada. A gente tem que interpretar para poder aplicar, certo? Então, o que eu vejo assim como preocupação? Por que eu vejo como preocupação, né? E o Garon. Então, por exemplo, assim, a gente tem o trabalho lá do Mael, que o cara apresentou no congresso lá de biomecânica o ano passado. Na verdade, faz um ano e meio que o cara apresentou lá. E ele apresentou o trabalho do Apolete lá, fazendo a parcial, né? Amplitude parcial com amplitude completa. Então, de 90 a 45 e de 90 até 0 graus de extensão de quadril. Beleza, aí avaliou várias coisas, mas com relação à hipertrofia, ambos hipertrofiaram, mas quem fez o parcial em comprimento longo, por exemplo, teve uma hipertrofia um pouco maior de bíceps femoral cabeça longa e de glúteo máximo. Show. O que eu fico com receio? Eu acredito que realmente, de fato, isso aconteça. Mas se eu não me engano, até hoje esse trabalho não foi publicado, foi? Não foi, né? Não foi, porque faz um ano e meio que foi apresentado e não foi publicado. Eu acho que os revisores encontraram alguma coisa naquele trabalho que não foi publicado ele, só foi apresentado e não foi para revista. Perfeito. Então, assim, eu acredito que de fato isso aconteça, tá? Porque tem o trabalho do Keitaro Kubo lá que mostra que a amplitude completa é superior com hipertrofia glúteo quando a amplitude parcial, né? Os dois hipertrofiam, mas a amplitude completa, o glúteo mais alongado, a hipertrofia ela é maior. Então eu acho interessante e coerente a gente fazer pausas isométricas em comprimento longo. E eu vou te dar um exemplo. Nos cursos que eu dou ministro, eu dou exemplo de 2 atletas que eu trabalhei que tinham assimetria de glúteos. E fotos mesmo. Isso aí não tem artigo, não tem livro, não tem lugar nenhum. Foi uma coisa que eu testei e deu certo nas duas, né? Que, por exemplo, aqui tem o glúteo, parte alta e parte baixa. Uma tem inserção mais baixa, o lado, por exemplo, esquerdo, a inserção era mais baixa e o lado direito era mais ou menos assim o glúteo das duas. Perfeito. Tá? E tinha que deixar aqui, né? Porque, querendo ou não, um dos critérios de julgamento do fisiculturismo é a simetria. Tem que ter o alongamento, mas tem que ter a simetria entre os dois. Né? Senão, alguma coisa está errada. E aí eu falei, putz, o que a gente poderia fazer? Daí elas falaram, Garon, vou fazer terapia manual, liberação miofascial para a mulher alongar mais. Eu falei, tá, mas vamos tentar fazer outra coisa, não porque só, não vai vamos, dar né? isso. Vamos tentar. O que eu tentei? Qual que foi a minha ideia? Eu falei, cara, vamos tentar colocar mais estresse, mais tempo sob tensão nesse músculo, nessa posição alongada, com um grande torque externo relevante, porque não é só a posição alongada, tem que ter tensão lá, né? Perfeito. Nesse ponto, nessa angulação, tem que ter tensão. E aí eu peguei e comecei a fazer o seguinte, peguei os exercícios, por exemplo, o búlgaro, e eu fazia pausa isométrica embaixo, só do lado que era mais curto. Sei. Então, por exemplo, lado direito, do lado direito eu usava pausas isométricas em comprimento longo, 2, 3 segundinhos, só do lado que era mais curto, do outro lado, normal. Outra estratégia que eu utilizei foi o FST7, porque é o alongamento intra-7. Só que eu alongava o mesmo membro, só o lado onde a fibra era mais curta. Eu fico perguntando, quem está assistindo o podcast, é o seguinte, a galera deve ficar pensando o seguinte, mas você fazia isso só para um lado, o outro lado não? Só de um lado. Moçada, é exatamente isso. A prescrição fica meio Frankenstein, sabe? Quando a gente pega e fala assim, peraí, 4, 5 séries isométricas só pro lado direito? Como assim? Por quê? Porque a gente tá trabalhando isso. E é individualidade, né? Então, assim, você tem que quebrar a cabeça, porque senão não vai conseguir arrumar aquilo. Se você ficar no tradicional da mesma forma, você não muda. Vai ficar igual. E elas me procuraram justamente por conta disso. A maioria, no caso dessas duas, elas olhavam pra mim e falaram, Garon, meu glúteo é assimétrico.
Aí quando elas mandavam a foto que eu olhei, eu falei, nossa, é verdade, é assim, né? Enfim, daí eu testei a mesma hipótese. Fiz pausas isométricas, usei o FST7, alongamento intra-7 também, só desse lado. Claro que atleta é diferente, elas têm tempo para treinar, então a gente conseguia ter um tempo ali suficiente para gerar esses trabalhos, fazer esses trabalhos. E aí passou lá 8 semanas aproximadamente do protocolo. Como são atletas, você sabe, respondem muito rápido, né? Ainda mais quando tá em cut, em fase de pré-contest, que aí você quanto mais definido você vê, melhor, né? E é engraçado que eu tenho a foto antes de começar, quando condiciona e no final, como que fica. É impressionante, assim, é muito legal. E aí, deu certo. Nas duas deram certo. E eu usei a mesma estratégia nas duas. Não significa que você que tá em casa aí vai ter o mesmo resultado. Foi uma coisa minha que eu fiz, tá? Tudo bem? Então não vão copiar saindo fazendo as suas alunas aí, não. Mas no caso delas, as duas deram certo, cara. E, inclusive, uma delas competiu e foi campeã ainda na categoria dela. A outra acabou ficando em 4º lugar. Mas bem top, porque eu uso essas fotos como referência do trabalho que eu fiz, né? Os conhecimentos que eu tinha, que eu tenho, na verdade, e que não tem escrito em lugar nenhum, cara. Então... Eu, particularmente, eu gosto muito de trabalhar realmente com o... Cara, não é só glúteo, tá? Eu gosto muito de trabalhar todos os grupamentos musculares em posição mais alongada, sabe? Justamente por causa daquela teoria dos sarcômeros estourados, né? Que foi proposta pelo Herzog em 2010. Então, a analogia que eu faço nas minhas aulas imagina um estacionamento, um prédio de estacionamento, onde os carros são os sarcômeros. A gente tem sarcômeros um do lado do outro, um sarcômero um na frente do outro e um sarcômero um em cima do outro, né? Para quem não é da área, sarcômero é a unidade contrátil do músculo, é o que gera força. E essas unidades contráteis, elas estão dispostas dentro do músculo dessa maneira, uma ao lado da outra, uma na frente da outra e uma em cima da outra, porque o músculo é tridimensional, né? E aí eu faço analogia nesse estacionamento como eu tendo sarcômeros Cinquecento e sarcômeros Hilux. Quando eu alongo um músculo, quem que vai estourar? Quem que está mais susceptível a suportar a dor, né? A suportar esse alongamento? O sarcômero Hilux, porque ele é maior, né? Então ele suporta mais o alongamento. Entretanto, quando eu alongar, ou quando eu submeter esse músculo a um estresse com o músculo alongado, quem que vai receber o maior estresse? Quem que não vai conseguir suportar? O Cinquecento. Então o Cinquecento vai estourar. E é exatamente isso que a gente quer, né? É sobrecarregar os sarcômeros que têm menor capacidade de alongamento, né? Essa que é a ideia. Então eu gosto muito de utilizar essa estratégia, Garon. Vou te falar, em todos os grupamentos musculares. E por que eu te perguntei isso? Eu gosto de colocar esses exercícios onde eu estou com maior sobrecarga nos componentes passivos da contração muscular no início do meu treino. Aí você pode pensar o seguinte, porra, Brunão, mas por que no início do treino? Porque se eu fizer no início, a minha capacidade de força no final do treino, dada a fadiga acumulada, não vai ser a mesma. Então eu não vou conseguir produzir tanta força. Mas quem disse que eu quero produzir força? Eu não quero produzir força, eu quero produzir estresse, eu quero produzir sobrecarga, microdanos musculares, né? Não que os microdanos sejam necessários para a hipertrofia, mas o que eu quero é causar esse estresse, essa sobrecarga mesmo. E por que não causá-la no início do treino? Uma vez que depois eu já vou ter aquela estrutura ali estimulada, estressada, enfim. Quando eu for para os exercícios onde eu consigo erguer um peso maior, onde eu tenho maior capacidade de geração de força, esse aí foda-se. Eu vou e coloco lá o peso que eu consegui no agachamento. Ah, mas você não vai agachar com 70. Gente, foda-se. Eu vou agachar com 40. Eu não estou pensando em performance. O meu atleta, ele não vai ter que fazer um agachamento em cima do palco. Ele só tem que apresentar um glúteo mais definido e maior, né? Então é isso que eu penso. O que você acha? Cara, eu acho... Não, eu concordo. Porque assim, o que eu concordo? Porque realmente o pessoal confunde força e hipertrofia. Calma lá. Perfeito. Duas coisas ali totalmente diferentes, tá? Porque, pô, você pega a intensidade de carga. A intensidade de carga, a gente tem trabalhos mostrando hipertrofia de 5 até 30 repetições. Perfeito. Várias zonas de repetições. Força é importante, zona de intensidade? Sim, abaixo de 5. É muito importante pro ganho de força. Perfeito. Mas o trabalho de hipertrofia, você tem uma janela gigantesca que você pode trabalhar. Então, assim, no palco, o que a gente quer colocar no atleta é um físico expressivo.
dentro daquilo que a categoria pede. E geralmente eles pedem condicionamento, volume, assimetria. Então, assim, são coisas que a gente constrói com várias estratégias. Essa é uma delas. E Perfeito. quando eu falo isso em curso, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu treino uma influencer bem famosa, que ela já foi atleta, e ela é uma das minhas alunas mais fortes, que é a Roberta Zúñiga. A Zúñiga, ela é um trator. Se você deixar assim, ela... Nossa, se eu ficar na força... Uma vez eu peguei ela assim, eu falei, Rô, vamos fazer uma experiência aqui? Vamos. E ela gostava muito do terra. E a Terra gente tá sumou falando, ela. moçada, a gente tá falando de glúteo, É. tá? É só o maior volume de membros inferiores é glúteo, É glúteo. tá? Só isso, só isso. E aí, eu falei pra ela, vamos fazer uma experiência? Eu falei, a Rô, ela treinou pra competição, foi o wellness muito tempo. Depois ela ficou um tempo no CrossFit e tal, ela gosta de coisa dinâmica. Então ela não gosta de coisa muito parada. Então, assim, nossos treinos são baseados em técnicas avançadas. Então ela é B7, ela gosta de coisa mais dinâmica, não gosta de fazer uma coisa só. Mas eu peguei ela e falei assim, Rô, vamos fazer o seguinte, a gente continua o treino da maneira que você gosta, né? Que rende o nosso tempo, a gente só tem uma hora pra treinar, a gente precisa gerar muito trabalho. Mas, vamos pegar um exercício específico, vamos trabalhar força. No primeiro exercício do treino, força. E eu quero o terra e agachamento. Um dia vai ser o agachamento, por exemplo, na segunda e na sexta vai ser o terra. Combinado? Ela falou assim, combinado. E eu comecei a fazer um trabalho de força com abaixo de 5 repetições. Perfeito. Só no primeiro. O resto do treino a gente fazia os Normal. outros métodos normais, tranquilo. Eu vou falar pra você. Cara, ela, na época, ela tava pesando acho que uns 70, 68, não me lembro, 70 quilos. E, pô, no terra a gente arrancou, foram 160 quilos pra 6 RMs ela tirou. Puta, E outra, caralho. na técnica bonita, não foi batendo não, foi assim, Caralho. controlando a excêntrica e tudo. E no agachamento a gente chegou com 70 a cada lado e ela, igual a Franciele Matos, elas têm uma boa mobilidade articular, elas têm uma boa flexibilidade, então elas agacham fundo, não é ali no 90 graus, elas descem mesmo. Perfeito. E na época foi no livre que a gente fez e depois eu migrei pro Smith. Mas ela agachou com 70 a cada lado, com o glúteo lá no calcanhar, praticamente, trabalhando força. Então, ou seja, em específico, começar com essa pancada... Opa, deixa eu só desligar aqui. Começar com essa pancada direto no glúteo, eu acho sensacional. E tem aquela famosa questão da lei de Henning, né? Porque quanto maior a intensidade você coloca, mais unidades motoras são recrutadas. Então, por primeiro, talvez seja até interessante para algumas pessoas com algumas estratégias. E eu digo o seguinte, que a musculação é a única atividade onde você pode intencionalizar um estímulo. Uhum. Qual que é a sua intenção? Força. Ótimo, tá aqui. Perfeito. Vamos fazer força. Acabou. As outras atividades você não faz isso. Na musculação você faz. Primeiro exercício eu quero força. Nos demais agora eu vou trabalhar com seletividade e recrutamento de unidades motoras. Vou usar algumas técnicas, vou trabalhar manipular amplitude, ângulo de tração, o torque externo, interno, enfim. Vamos trabalhar outros estímulos para complementar essa força que a gente está fazendo no início. Perfeito. E com avançado é justamente isso que a gente faz. Então eu falo que é uma ciência. Sim. É uma ciência. Cara, eu falo que a prescrição de treino pra mim é uma arte. Eu acho que a prescrição de treino pra mim é uma arte, porque não é simplesmente a seleção aleatória de exercícios, sabe? Eu tenho que realmente contemplar aquela musculatura que o indivíduo quer, então eu tenho que pensar nos objetivos do indivíduo e eu tenho que pensar no que ele precisa, porque Perfeito. o que ele quer não é o que ele precisa, Não, é totalmente diferente. Necessidade, né? E quando você fala de força, e isso é um benefício do treinamento de força máxima, tá? Gente, aí só fazer um parênteses, a galera às vezes confunde, Garão, falando força bruta, força pura. Relativa. Não, é força máxima, gente. O trabalho é força máxima, tá? O benefício desse treino de força máxima, como a gente já falou aqui, é o aumento desse input neural. Então a gente aumenta a frequência de estimulação e recruta mais unidades motoras. De forma que quando o indivíduo for fazer o treino mais voltado para a hipertrofia, executando ali 8, 12, 15, Perfeito. até mais repetições, ele consiga operar com um peso mais alto. Perfeito. Essa é que é a ideia. Essa mesmo. Então, aquela proposta do volume cycle, né? Ou seja, a ciclagem no volume de treino, ela é fundamental para garantir esse benefício, esse resultado contínuo. Perfeito. Né? Então eu também gosto disso. Eu falo que eu gosto de começar os treinos com exercícios monoarticulares e
com maior grau, né, de alongamento para sobrecarregar os componentes passivos da contração, mas com certeza alguns treinos aonde eu primo pela força, eu começo com exercícios aonde a minha capacidade de geração de força seja maior. Perfeito. Ah, eu vou dar só um adendo, se for de força. A título de curiosidade de vocês, a Fran. A Fran, o nosso recorde foi 80 cada lado no Smith, no agachamento, tá? Para 4, 5 repetições, até o talo, até lá embaixo, tá? A gente nunca postou isso, mas ela já agachou com 80 cada lado, beleza? E ela pesa... Deu 3 vezes o peso corporal dela. Eu fiz a força relativa. Sei. Deu 3 vezes o peso corporal dela. E ela é muito forte. No exercício de agachamento, ela é muito forte. Então, assim, você pega um búlgaro dela, o máximo que a gente fez ele foi 40 cada lado no búlgaro dela. E ela desce até o joelho tocar no chão. A nossa média é 30 a 35. Mas quando eu exploro um pouquinho mais, 40 cada lado. E se a gente for fazer uma análise mais fria disso que você está falando, e você falou que ela tem um bom acionamento de glúteo, a pergunta é, será que ela conseguiria operar com essa carga, com esse peso, se ela não tivesse esse acionamento total de glúteo? Nunca parei pra pensar. Sabe por quê? Porque isso aí seria às custas do quê? De um quadríceps, Exato. cara. Ou seja, a gente sabe que é glúteo, porque é o maior volume, né, o maior agrupamento muscular do corpo, é o glúteo. E a gente vê essa capacidade de geração de força. Garon, o que você me diz com relação ao desenho do glúteo? Porque a gente sabe, né? Até no livro lá do Brett Contreras, ele traz várias imagens de diferentes tipos de glúteo, mas eu queria saber especificamente sobre o gota, né? Que é o que a galera curte, é o que é valorizado, né? Em algumas competições eles pedem isso também, né? O glúteo gota. O que a mulherada que está assistindo o podcast pode fazer para ter aquele desenho do glúteo gota? Eu vou falar para você o seguinte, no livro do Brett ele traz algumas explicações com relação à sua estrutura, a estrutura feminina, tá? Então algumas alterações ósseas ali, no qual vai impactar diretamente no formato do glúteo. Porém, o músculo glúteo a gente pode trabalhar de diferentes formas. Mas, quando a gente pensa na parte final dele, né? Porque o glúteo é o seguinte, ele tem 2 inserções distais, né? Na tuberosidade glútea e na banda iliotibial. Então ele tem 2 inserções mais baixas ali. A gente pensa em exercício de extensão de quadril, ou extensão com adução de quadril. Então, particularmente, mulheres, vocês devem focar nos exercícios que promovam a extensão de quadril e principalmente aqueles onde oferece tensão durante a extensão de quadril em comprimento mais alongado. Então, as estratégias que eu utilizo com as minhas atletas, gosto muito de utilizar, são exercícios, nesse caso, por exemplo, o búlgaro, o RDL, acho muito interessante. Até o RDL unilateral, que o pessoal, eu quase nunca vejo ninguém fazendo esse exercício. Eu acho um exercício excelente pra gente estar trabalhando, tá? Explica pra galera a diferença do RDL pro stiff. Pessoal, todos são levantamento, tá? Porque você pega o nome, ó, Stiff Leg Deadlift, Romanian Deadlift e Deadlift. É tudo deadlift, né? O que muda é o padrão da técnica de movimento. Então, no caso do stiff, duro, rígido, né? Então, os joelhos, eles ficam quase praticamente que estendidos. E o RDL, você tem uma leve flexão de joelho na fase excêntrica do movimento, tá? Então, praticamente, essa é a diferença entre os dois, tá? Ambos são bons para posteriores e coxa, ambos também estimulam bastante os glúteos, mas entre os dois, para glúteos, eu fico mais com o RDL. Perfeito. Tá? Perfeito. Eu escolho mais o RDL. Então, esse tipo de exercício eu acho muito interessante. O glúteo Krause, você acha uma boa opção? O glúteo Krause, ele criou aquele cenário, né, baseado no trabalho de Mayo, que eu acho muito legal, acho muito interessante, só que o ajuste que ele fez depois eu achei melhor. Porque o que ele fez? Ele colocou o banco do lado, para a pessoa estabilizar, né? Porque em vez de ficar o personal do lado, tem um banco, a pessoa se apoia e tem uma estabilidade gerada ali. Perfeito. Né? Gerou a estabilidade, daí o cross fica alto lá, e a tornozeleira, onde a pessoa prende lá, antes ele colocava no tornozelo. Agora passou no joelho. Passou no joelho, porque colocou aqui no Cara, eu gosto muito dessa alteração. Você tem um torque aonde? Aqui, ó. Perfeito. Extensor de joelho. Aí os flexores precisam. Não quero posterior de coxa. Eu quero glúteo. Então, quando ele colocou pra cá, até ele postou hoje, eu acho. E daí fez uma... Aí sim, achei, puta, agora ficou legal pra caramba. Cara, eu não sei o trabalho, mas eu tenho até... Já vi isso. Sobre a distância em relação ao mecanismo neuromuscular. A distância que percorre quando você tem o ponto
ponto de aplicação da resistência muito longe do ponto fixo. Do ponto fixo, do eixo do Entendeu? movimento. Lógico, você aumenta o braço de resistência, teoricamente isso seria bom, porque aumentaria a força gerada, a exigência ali, mas eu perco nesse aspecto de seletividade de unidades motoras. Então, quando eu trago esse suporte, esse apoio, o braço de resistência mais próximo do ponto fixo, eu ganho em ativação, né? Em recrutamento. Assim, isso, isolado, entre aspas, né? Você tira um pouquinho os posteriores e deixa, teoricamente, né? Uma hipótese aí, mais para os glúteos. E detalhe, se tá mais perto do eixo, você consegue levantar mais peso. Perfeito, então, você consegue aumentar um pouquinho a intensidade e trabalhar daquela forma. Então, eu acho uma variação muito boa, sensacional, mas eu indicaria mais para pessoas que são moderadas treinadas. Mais treinadinhas. Porque eu acho que variação de exercício, ela é interessante para pessoas treinadas. Quando já tem uma base sólida, já trabalhou bem força, a estabilidade, e aí consegue ter um trabalho, tirar, né, um trabalho eficiente desse tipo de variação. Aí eu acho legal. Eu não uso muito variação com iniciante. Com iniciante eu uso estratégias, igual a gente comentou no início, de isolado aqui, pode ser isométrico, abdução, extensão. Fiz a mesma pergunta pro Hagami. O que você pensa em relação à utilização dos protocolos de treino com indivíduos iniciantes? Por que eu faço a pergunta? Eu tenho um bordão, né, que eu falo: liberte o bodybuilder que tem dentro de você. Porque aquele cara que está iniciando, ele quer fazer um a mais. Às vezes ele não tem nem tempo de fazer, né? E eu não vejo problema em ele utilizar um protocolo de treino avançado, adaptado. Ou seja, o cara ele não vai conseguir, você não consegue fazer um GVT, ele vai fazer um GVTzinho. Se ele não consegue fazer, sabe, um FST7, né, que são 7 séries. São 7 séries, ele vai fazer só 3. Inclusive, no meu mestrado, a gente acompanhou um estudo que estava pesquisando o FST7. Cara, todos os voluntários que participaram desse estudo, isso eu estava lá no laboratório testando com os meninos. Não treinados? Cara, eles eram treinados, mas eles eram aqueles treinados perguntados. Você treina? Treino. Entendi. Então, eram aqueles caras. Todos eles, nenhum conseguiu fazer o FST7 da forma que o FST7 foi idealizado pelo Randall Rambo. Então, sacou? Eles se adaptaram. Não, eles fizeram o protocolo, mas a gente não conseguiu terminar. Os caras conseguiram terminar o protocolo. Então, eu queria saber, o que você acha dessa utilização de variações ou de adaptação dos protocolos a indivíduos que são iniciantes? Eu acho assim, como o iniciante, ele não tem uma capacidade de direcionamento de estímulo muito eficiente. Então você pede para ele fazer lá, por exemplo, um supino. Ele faz o supino normal, mas se você perguntar, você está sentindo muito peito, ombro, tríceps, ele não vai saber te dizer. Ele coloca a mão, ele faz, eu senti aqui, ou eu senti ali, aí você vai no tríceps. Ele vai fazer um pulley. E basicamente ele está movimentando o peso, não está ainda de fato tendo aquele discernimento da contração, da tensão e do movimento. Ele só está fazendo aquele gesto. Só tá movimentando, então ele consegue fazer muita coisa. Se você colocar 12 exercícios, ele faz 12 exercícios com intervalo de 30 segundos. Porque, concorda? Você começa a passar o exercício, você tem um minutinho. Aí dá 30 segundos ele já faz outra. Você vê até o movimento. O movimento fica... Você já viu o movimento de iniciante? É solto o movimento, sabe? O movimento do cara que é treinado é aquele movimento cadenciado. Isso. Parece que ele tá realmente... É como se ele estivesse fazendo uma contração na excêntrica. Ele não tá simplesmente soltando o peso. Ele tá realmente... Controlando a descida dele. Ele domina. Ele domina. Então, assim, o estímulo chega rapidinho nele. Chega rápido. Agora, o iniciante, ele demora um pouco para conseguir esse nível de treinamento. Então, na minha visão, tem como a gente aplicar? Com certeza, e eu vou dizer um dos motivos. Adesão. Adesão ao protocolo de treino. Por quê? Muita gente entra na academia porque precisa, não porque gosta. Sim. A pessoa vai ficar 2, 3 meses e vai embora porque realmente não gostou. Exato. Porque é monótono, porque é chato, porque é aquilo, isso. Isso nas academias eu sei porque eu sou dono de academia, tá? Então eu sei o que eu tô falando, tá? E aí... O cara vai embora. Você fala, não, cara, mas isso que você precisa agora, tá? Cara, mas não gostei, vou tentar natação, vou pro crossfit, vou pro... O cara muda porque ele quer uma coisa que ele se anime para fazer. Sim. Então, assim, para esses indivíduos, eu acho muito legal utilizar
talvez algumas técnicas adaptadas para eles terem mais adesão, Perfeito. gostar daquilo que eles estão fazendo e permanecer na academia. Perfeito. Entende? Perfeito. E até por isso, ó, por exemplo, eu tenho alguns alunas, né? Homem eu tenho quase nenhum. Mas algumas alunas, eu não sei se com você é assim, mas é tudo mulher, a maioria. Eu tenho acho que um homem, só dois, que é marido, né? Enfim. E aí, ter adesão, gostar daquilo que tá fazendo, porque, querendo ou não, cara, a mulher, principalmente, ela tem que ter prazer. O homem já é mais turrão, assim, o cara, eu gosto, eu levanto peso, mas tem mulher que não gosta. Vai lá, finge que tá fazendo uma coisa e não faz. Então, quando eu mexo nesse dinamismo de técnica no exercício, ela vai falar, nossa, passou um dropzinho ali no... Você aumenta a aderência. Nossa senhora, ela fala, nossa, Garon, gostei. Nossa, gostei. O que você vai fazer? O que você vai fazer depois? Não, vamos fazer assim, ó. 4 semaninhas eu troco de outro jeito pra você, pode ser? Pode. Tal. E não digo só iniciante. Eu digo também treinados. Treinados principalmente, né? Treinado eu tenho uma mulher que é complicada. Que toda semana, assim, eu tenho que ajustar alguma coisinha. Que é uma Garon, não vou fazer não. Não, tem que fazer, cara. É assim, não vou dar nomes aos bois, tá? Mas eu tenho que fazer. Daí ela falou, não, Garon, mas ela não tem como substituir. Eu falei, cara, então tem que ser o mesmo movimento. Eu posso colocar outro exercício, mas é o mesmo movimento. Tem que ser semelhante. Então fica pra pessoa ter mais realmente aderência àquilo que tá fazendo, sabe? É aquele negócio, né? Se a pessoa não gosta, ela desiste, cara. Não tem jeito, ela vai parar. Agora, pra iniciante também tem os métodos que eu gosto que desenvolvem força, né? Querendo uma pirâmide clássica, crescente normal. Básico. Moçada, eu falo, Garon, que na musculação, o volume é o rei e a progressão da carga é a rainha. E como que a gente pode fazer uma progressão da carga? Aumento de peso a cada série, cara. Básico. Você fez uma série, aumenta uma placa e faz a próxima, aumenta uma placa e faz a próxima, aumenta uma placa e faz a próxima. Ah, Brunão, mas eu vou sair da zona de treino que você prescreveu. Foda-se. Você fez 2 ali, 3 ali, a última, porra, você já tá cansado. Você vai querer que eu atinja ainda 12, caralho? Eu vou fazer 8 aqui, foi o que deu pra fazer. Não, e assim, é gostoso fazer esse método, né? É gostoso, você vai ver o peso aumentando, a repetição diminuindo, você gosta de fazer. Sim. Ele nossa, é muito legal. Eu, quando comecei com 16 anos de idade, depois de uns 6 meses, o cara colocou essa tal de pirâmide pra mim aí. E aí eu falei, puta, achei muito animal. Eu tinha 16 anos, né? Eu falei, nossa, animal, porque daí você ia subir no peso, aquela fase molecada... Tem outra cabeça, né? Mas enfim, então eu gosto bastante. E, cara, eu gosto também de usar o cluster. O cluster 7, não na série toda, mas na última série, por exemplo. Né? Perfeito. Porque se eu faço o fracionamento da série, eu tenho a preservação da técnica, eu fico longe da falha e consigo ainda manter minha força, que eu posso até, na verdade, aumentar um pouquinho Perfeito. o Eu peso. gosto. Pô, pro iniciante é muito legal. Isso daí o cara, ó, você faz 3 de 10, mas na quarta série, em vez de fazer 10, você faz o seguinte, você faz 10, aí eu vou colocar um peso maior, mas você vai fazer 10, eu vou dar uma pausa de 20 segundos, e você vai fazer 5, dá uma pausa de 20 segundos, você faz mais 5 e totaliza 10. Beleza? Não, agora eu tava pesado 10 daquele jeito. Não, e você aumentou. Sim, mas essa pausa de 20 segundos vai permitir com que você conclua as 10 com mais peso. Isso é o benefício do pagamento parcelado. Isso. Né? Exato. Como todo pagamento parcelado, minha gente, há a incorrência de juros. E os juros no Cluster 7 tá onde? No peso. Eu sou suspeito para falar, Garon, do Cluster, porque você sabe, meu doutorado foi com Cluster 7. E eu fiz a pesquisa, nós fizemos uma pesquisa com indivíduos com doença renal crônica em estágio 5. Eita. Entendeu? Então, e nós vimos que todas as variáveis que foram analisadas, foram 3 artigos, né? Eu submeti o segundo foi aprovado há 2 meses atrás, e agora nós vamos submeter o terceiro autoria da Manu. Eu sou um dos colaboradores, e a gente viu que todas as variáveis no grupo Cluster 7 houveram mais indivíduos responsivos. Então não teve diferença, né, na melhora do indivíduo que treinou tradicional e o indivíduo que treinou com cluster. Mas mais indivíduos que fizeram o cluster beneficiaram, né, do treinamento. Então eu vejo que realmente o treino utilizando o Cluster 7, e o Cluster 7, para quem não entendeu, é isso, é o pagamento parcelado. Então o indivíduo ele vai colocar ali o peso que ele faria, por exemplo, 8 repetições contínuas, e ele vai fracionar e vai fazer 12. Então ele vai fazer, por exemplo, 4 blocos de 3 ou 3 blocos de 4. Né? Isso aí, o cluster, você vai configurar de acordo com as suas necessidades. Perfeito.
né? Então essa que é a ideia. Eu também gosto bastante de usar. Então, assim, com iniciante eu uso bastante, tanto a pirâmide quanto o cluster. Eu acho legal. E nessas pessoas que têm dificuldade a ter aderência ao treino, eu vejo que já deu 3 semanas, a pessoa tá desistindo. Como é que você percebe que ela tá desistindo? Ela começou fazendo 5 vezes a semana. Dela cai pra 4, dela cai pra 3. Aí nas últimas semanas tá vindo 2 vezes só. Aí você percebe que alguma coisa tá errada. E o treino tá ficando mais rápido, né? Ela ficava uma hora na academia, agora tá ficando 30 minutos só. Então, tipo assim, aí você percebe, você tem que usar alguma estratégia pra segurar ela ali. Então, essa adesão pra pessoa conseguir se manter com uma maior frequência na academia é um fator assim que eu considero muito importante. E poucos profissionais dão atenção a isso. Que eles ficam pensando no quê? Qual que é a melhor técnica? Exato. Qual que é o melhor exercício? Qual a melhor estratégia? Aí eu pergunto, pra quem, cara? Você tá olhando pra quem? Você tem que olhar pro aluno, cara. Exato. Olha pro aluno, depois você escolhe exercício, depois você escolhe sua estratégia. Essas discussões que eu vejo, eu acho muito rasa. Porque vocês estão olhando só pro método, cara. Os dois servem. A pergunta é pra quem que vai servir. E eu vou te dar um exemplo. Eu trabalhei com 2 wellness. E as wellness é o seguinte, as wellness, elas têm lesões muito comuns. As pelo menos as que eu trabalhei e que eu trabalho. Peguei algumas, estão comigo até hoje. 2 wellness que elas tinham lesões no joelho e na lombar, tá? E quando elas me procuraram, elas não conseguiam fazer o básico. O que é o básico? Variação de agachamento, qualquer uma. E eu tentei, viu? Tudo que você pensar. Qualquer uma que você achar que, Magarão, esse aqui não pega tanto o joelho. Pega. Para elas, pegavam, tá? E qualquer levantamento. Então, qualquer variação de terra... Barra na frente, barra atrás, barra... Globe, squat, sim, tentando jogar a tíbia, não deixar anterior. Qualquer coisa que você pensar, eu tentei. Não dava. Pelo menos não naquele momento. Tá tão sensível, né? E aí a outra, mesma coisa. Não consegui nem fazer terra, stiff, RDL, nada de variação de levantamento e agachamento. Eu falei, pô, são wellness. Como é que eu vou fazer? Eu tô começando agora, eu trabalho com elas, né? Aí eu pensei no seguinte, eu falei, bom, elas não conseguem fazer esse exercício básico agora. Vamos tentar diminuir isso, essa dor, né? Então eu percebi que elas estavam muito rígidas, muito tensas, travadas e tal. E eu falei assim, ó, o que deu no exame lá? Deu isso, deu aquilo e tal. Eu falei, não, então... Vamos tentar fazer dessa forma aqui, você faz lá com o fisioterapeuta e eu vou fazer o trabalho complementando aqui na musculação. O que eu tinha como ferramenta para usar com elas naquele momento? Isolado. Só isolado. Então eu ataquei isolado para tudo quanto é lado. Que você pensar, eu ataquei. Então, por exemplo, Garon, uma atleta comigo até hoje, a Sandriele. A Sandriele tem um físico muito bom, uma wellness com um físico excelente, só que ela tem um quadríceps gigante. Ela tem panturrilha maior que a minha, são uns 40 uma panturrilha desse tamanho, que ela joga muito futevôlei. Então a panturrilha dela é desse tamanho, assim, ela é muito grande. Em cima também, ela é muito forte em cima. Tanto que o primeiro protocolo dela não treinava braço, né? Era 4 treinos de membros inferiores, não treinava braço, não. Caralho. Enfim, e aí quando eu olhei aquilo lá, eu falei, você vai treinar só glúteo. Ela assim, eu falei, você é quadríceps dominante, a gente vai fazer só isolado de glúteo, que é o que você consegue fazer agora, deixa o físio tratar essas lesões, e comigo você vai fazer só um trabalho aqui de alongamento, de mobilidade, e vamos focar no isolado. Cara, usei tudo que o pessoal fala, mete o pau na internet. Usei frog, usei caneleira pra caramba, tríceps, o caneleira com perna estendida, perna dobrada, tudo que você pensar eu usei de isolado, cabo, usei muita elevação pélvica, muita elevação. O que tinha de isolado eu conseguia fazer. A galera não... Às vezes eu vejo, né, velho? Não consegue variar entre implementos. Né? O cara fica, às vezes, muito preso a um implemento, ou a principalmente máquina. Isso. Você deve ter trabalhado com... Você está falando, você deve ter trabalhado com elástico também. Sim, eu gosto muito de trabalhar com elástico, cara. É o que eu tinha. Então, assim, elástico, caneleira, exercícios que são mais isolados. Foi o que eu usei com as duas, na verdade. Né? Cada uma, né? Não os meus exercícios, mas cada uma foi dessa forma. Mesma estratégia, vamos falar assim, isolado, que é o que eu tinha. Então, durante 2 meses foi assim. E, cara, quando eu mostro as fotos no curso, do antes e depois, eu falo, gente, olha esse antes e olha esse depois. Sem agachamento e sem terra. Como, Garon? Primeiro, atleta, responsiva, responde bem, né? Só isolado. Só isolado, que é o que eu tinha para fazer no momento. A partir do 3º mês, quando melhorou, aí eu voltei com agachamentinho, só com a barra, 10 kg em cada lado, forma livre, né? Deixa a barra se ajustar de acordo com o padrão de movimento da minha aluna, não gerei nenhuma restrição. E aí foi indo. Hoje ela agacha com 50 a cada lado sem dor. 50 cada lado sozinha, sem dor. Então hoje eu consigo utilizar o terra com ela. O terra tem que tomar um pouco mais de cuidado nas variações, ainda porque lombalgia crônica é complicado. Sim. Mas faz normal e agacha muito pesado. As duas. E consegue agachar muito pesado. Então por um momento eu usei realmente essa ferramenta que alguns não gostam, criticam, mas é aquilo que eu acabei de falar. Não olha só para o exercício sozinho. Veja para quem ele é aplicável. Eu vejo que cara... O que você falou aí, pra mim, mata a pau, porque
Hoje eu vejo que a galera tá realmente muito preocupada com protocolos, com exercícios e pouco preocupada com a pessoa. Eu falo, cara, a gente lida com pessoas, sacou? Perfeito. Hoje, cara, a gente tá aqui nesse podcast por causa de pessoas, por causa de um relacionamento que nós criamos, por causa da faculdade que a gente trabalha, e a gente tem o mesmo interesse, e fomos estreitando um relacionamento que nos possibilitou estar aqui hoje, Perfeito. sacou? Então eu vejo que são as relações que movem. E as pessoas, principalmente os personal trainers, né, na área da educação física, negligenciam a pessoa. Aí eu costumo falar o seguinte, cara, aquele aluno, ele te escolheu para ser treinador dele. Ele podia ter escolhido uma cacetada de gente, mas ele te escolheu. Ele escolheu você por quê? Não é porque você é bonito, sabe? Não. Você tem algumas características que fazem com que aquele aluno se adeque e goste da sua metodologia de treino. Perfeito. Provavelmente, os seus alunos, eles não vão querer fazer aula comigo. E se fizer, eles não vão dar continuidade, porque eles não vão gostar do meu método de treino. Embora a gente compartilhe de muita coisa, cara, você não sou eu e eu não sou você. Exato. Então, eu falo o seguinte, seja atencioso, né, zeloso com o seu aluno. Cara, aquele cara te escolheu. Carrega água na peneira pra ele. Eu não tô falando sobre limpar aparelho e contar a repetição, não. Porque, porra, isso aí um macaco treinado faz. Não precisa Não da precisa, gente, né? né? Ele precisa da gente carregar água pra ele no sentido de, ô amigão, como que você tá hoje pra você treinar? Tô sentindo dor, então vamos adaptar o treino, vamos fazer isso aqui. Você vai ter o treino da sua vida, dado as suas condições atuais. Perfeito. É essa a ideia, ou seja, a experiência, cada experiência tem que ser única, né? É isso que eu vejo, é isso que eu passo para os meus E alunos. eu partilho a mesma ideia que nem eu falei. É sempre olhar primeiro para o aluno, depois você escolhe o método e não entre nessas discussões que eu acho que não leva a nada de que é melhor para quê, um comparando com o outro. Esquece isso daí porque teu aluno não tá lá. Tá? Teu aluno tá lá. Você pode utilizar isso como base, né? Mas quando a gente fala da PBE, tem a necessidade do aluno e tua experiência com relação à tomada de decisão. Então Perfeito. isso eu acho muito importante. Porque muitas vezes a gente olha, por exemplo, um trabalho, uma metodologia, mas você vai ver lá, por exemplo, a amostra, teu aluno não está dentro daquela Sim. amostra que foi incluída ali. E eu falo muito isso. Por exemplo, hoje nós temos trabalhos que estão avançando cada vez mais com atletas de fisiculturismo. Sim. Mas são muito poucos ainda. Nossa, Sim. é muito, muito pouquinho, principalmente com relação a treinamento, enfim. Eu acho que carece ainda um pouquinho. Então tem muita coisa, por exemplo, que o bodybuilding, tanto feminino quanto masculino, mas principalmente ali o feminino, ele faz que a gente ainda não tem aquela comprovação científica de que de fato aquilo funciona. Quem sabe futuramente a gente vai ter. Sim. Quem sabe. Mas não vou deixar de utilizar, porque eu tô olhando para minha aluna. Exatamente. Eu tô olhando para ela. Tá? Não é porque não tem que eu não vou fazer. E se a gente for pensar em... tudo que eu for fazer tem que ter uma como, comprovação. né? Não tem como, Não tem cara. como. Não tem como. Eu vejo que os artigos... E eu falo isso, moçada, depois de ter percorrido toda a trajetória acadêmica, né? Especialização, mestrado, doutorado, enfim. Eu vejo que a experiência prática também vai ditar muito. Ou seja, você fazer o aproveitamento daquele conhecimento, daquele artigo, para um outro artigo, num outro exercício, né? Numa outra situação. Por quê? Os músculos vão responder mais ou menos da mesma maneira. Né? Tudo músculo estriado esquelético. Então, vai responder daquela maneira ali. O que a gente tem que saber é conversar com o aluno, escolher os exercícios adequados para ele. E uma coisa que eu vejo que é diferencial, Garon, é a perpetuidade, sabe? É garantir que o seu aluno vai reproduzir aquela qualidade do treino mesmo sem você. Perfeito. Isso é perpetuidade, saca, moçada? Então, a gente trabalha com educação física. Então, qual que é o X da profissão? Educar os nossos alunos fisicamente. Se você não está ensinando nada, você não está educando, cara. E se você não está ensinando, você não está educando, você não está garantindo que aquele aluno
tenha perpetuidade nos treinos. Ele não vai conseguir aplicar aquilo lá em todos os treinos da vida dele. E é exatamente isso que a gente precisa fazer. Olha, eu vou falar pra você, assim, aqui em Curitiba eu tenho bem poucos alunos personal agora, né? Eu reduzi bastante minha... Graças a Deus. Quer dizer que você tá tá mais livre e com mais consultoria, eu espero, Isso, mais consultoria aula. também, tem bastante plano pro ano que vem também e tal, enfim, tem um pouquinho mais de tempo. Mas os meus alunos, assim, eles viajam muito. Perfeito. Então eles viajam bastante, tá? Final de ano agora também, viajam bastante. Então eu deixo uma planilha pronta com os vídeos lá, explicativos e tal, mas eles passam o ano inteiro treinando comigo. Então eu tô ali do lado deles todo dia, tal, ensinando e tal, não sei o quê. Para que quando eles estão sozinhos, principalmente em hotéis, em lugares que às vezes o maquinário não é tão legal, mas que eles consigam desenvolver uma qualidade de treino tão boa quanto a gente tá treinando aqui. Embora Perfeito. às vezes a academia não é com a mecânica, uns aparelhos com mecânica boa, igual nós temos aqui, se tiver halter, tá ótimo. Exato. Se tiver o elástico, tá ótimo, porque ela já dominou a base. Então ela consegue reproduzir isso lá fora. E detalhe, quando volta sedenta para treinar mais pesado, porque com um treino personal você é outro treino, né? Exatamente. Não é mesmo treinar sozinho. Com personal ou com treinador é totalmente diferente. E tem diferença, tá, gente? Por que eu falo personal e treinador? O treinador, ele vai tirar o máximo de você. Ele vai tirar o máximo. Aliás, mais do que o máximo. Se achar que você não vai, o cara vai te extrair. Agora, personal, você tem que tomar cuidado. Por quê? Perfis de aluno. Tem aluno que sim, se você aperta, o cara entrega, a mulher entrega. Eu, como eu lido a maioria com público feminino, quando eu falo de trabalho personal, nenhuma minha aluna presencial ali são atletas, tá? São pessoas normais, comuns e tal. Se eu aperto, elas vão embora. Se eu apertar demais, se eu gritar demais, elas vão embora. Tá? Então, assim, tem que ler o perfil, saber com quem você está trabalhando, para saber até onde você pode ir. Não vai achar que todo mundo é atleta, pessoal, porque não é. E eu já vi muito amigo meu aqui em Curitiba, que recém-formou, que trabalha com atletas de fisiculturismo, e quando foi trabalhar com pessoas normais, perdeu um monte de aluno, justamente por ficar gritando e tentar colocar muito peso para a pessoa fazer, achando que a pessoa estava fazendo um miguezinho ou algo do gênero. Podia até estar, mas você tem que ler a pessoa, porque senão você perde o aluno. E, perde e ele vai contratar o teu concorrente que está do lado ali, tá? Então, só uma dica aí para quem está começando aí na carreira, porque não são todas as pessoas que são atletas e gostam de treinar dessa forma. Beleza. Tranquilo. Garãozão, muito obrigado pela participação. Porra, foi um bate-papo inenarrável aqui, falar com você que, treina uma das feras aí do fisiculturismo e outras que a gente também não conhece, mas a gente sabe do trabalho que você desenvolve. Então, parabéns pelo trabalho, muito obrigado por estar aqui. Galerinha, muito obrigado a vocês e fiquem espertos aí para mais um episódio aí do Talk Moçada. Valeu, Garão. Valeu, obrigado, abraço, valeu, gente.